Então, bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio deste podcast Florescer em Beleza. Hoje trago-vos mais uma mulher especial, sim, porque todas são muito especiais. É a querida Lígia. Eu já participei antes penso que foi um live no Sim, Instagram, sim, que ela me sim. convidou, mas agora temos as funções opostas. Eu é que convidei, é que tenho aqui a Lígia. Querida Lígia, antes de mais, quem é que tu és? De uma forma geral, como é que te podemos assim conhecer, assim como porta de entrada para este podcast? Muito rapidamente, poderás partilhar, como é que chegaste onde chegaste hoje, o que te chamou ao que tu fazes hoje? Já vamos aprofundar, não é? O teu trabalho, Ok, e perceber melhor qual é o teu serviço aqui na Terra, neste plano, nesta existência. Mas agora apresenta-te um bocadinho mais para te conhecer. ok. Então, primeiro, obrigada pelo convite, Ana. É um prazer imenso estar aqui e obrigada também a quem está a ouvir por dar aqui este pequeno, o seu tempo, não é? Que é sempre algo tão precioso. Então, o meu nome é Lígia Silva e, sabes, eu tenho sempre dificuldade com esta pergunta, não é? Quem eu sou quando vamos a cursos ou assim, porque há sempre a tendência de falarmos da nossa profissão, não é? Apresentar-nos através daí. Mas para mim, eu sou uma pessoa altamente empática, sou humana, tenho um prazer imenso pelo estudo da alma, fascina-me imenso. Tenho muita vontade de me divertir cá, de descobrir cada vez mais o entusiasmo em estarmos cá. Antes, não só o propósito, mas a alegria, sabes? Tenho esta visão dentro de mim que quando nós decidimos encarnar cá, estávamos entusiasmados, tínhamos vontade. Então, para mim, é voltar a isso. É esse pequeno momento em que nós descobrimos que, ok, eu quero mesmo viver isto, eu quero ter esta experiência. Vamos lá descobrir o que é isto. Vamos lidar com o contraste, vamos lidar com tudo aquilo que for, mas eu quero descobrir-me. Então, eu sou esta pessoa que gosta desta busca, especialmente. Sou mãe também, portanto, tenho um filhote de 6 anos, que é um processo incrível, maior que qualquer retiro que eu tenha feito. E sou terapeuta também, portanto, eu digo terapeuta integrativa, em que aquilo que eu faço é conectar-me com a alma da pessoa, conectar-me com a sua essência, com a sua consciência superior e ajudar a pessoa a sintonizar-se com essa frequência, a trazer para o seu campo, para aquilo que ela é e tentar ajudá-la a alinhar-se com isso, acima de tudo, não é? Neste dia a dia que nós temos. Portanto, é isto. Muito grata. Querida, o que te fez? Como é que sentiste esse chamado? Quando? Como foi? Algo normalmente não é algo no nosso Hum, caminho que nos leva, a este tipo de trabalho, se podemos dizer que é um trabalho, sim, 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 mas conta-nos como é sim, que chegaste a sentir que realmente esta é a tua paixão, não é? Já que sim. chego à conclusão que para ti é importante, sentiste a vibrar no que fazes, seja trabalho ou não só, não é? Esse tal, essa tal alegria, esse tal entusiasmo que falaste-nos agora. Então, como chegaste aqui, a este Sim. lugar? Olha, eu acho que às vezes eu vejo as histórias das pessoas e elas dizem eu sempre tive aquele dom, não é? Eu sempre identifiquei aquele dom. E eu não. Eu nunca senti que tinha aquele dom em que eu agora consigo desconstruir e olhar para trás e perceber como a minha parte mais espiritual sempre esteve presente, mas ela foi muito guardada, ela foi completamente compartimentada devido a várias situações que foram acontecendo. Então eu tinha a minha vida muito bem definida, portanto estava num curso de gestão depois fui para um curso na licenciatura de gestão de marketing e o meu plano estava perfeito, portanto eu ia trabalhar para empresas e era bastante boa naquilo que eu fazia, sempre tive excelentes notas, portanto nem nunca foi, eu nunca gostei disto, não, eu era boa naquilo que eu fazia. E, portanto, quando eu comecei a trabalhar dentro das empresas e quando eu comecei a trabalhar com uma realidade que, aqui com a parte humana, em que estava a fazer determinadas coisas que
não me sentia minimamente confortável, foi quando eu comecei a perceber que se calhar o meu plano tinha algumas falhas e se calhar existia aqui qualquer coisa que não estava bem dentro de mim. E então eu comecei a ter determinados sintomas, portanto, eu comecei a ficar desconfortável, com muita ansiedade. Isto era algo, atenção, isto é super interessante, porque se eu for falar com pessoas mais próximas na altura, ninguém se apercebeu. E eu acho que isto é muito interessante, porque quando eu falo com as pessoas em acompanhamento, a maior parte das pessoas à volta não entende o que está a acontecer, porque são sintomas tão subtis que são vistos como normais. Estás só a passar por uma fase, estás só a passar aqui. Então, eu lembro-me de perfeitamente aos domingos ter grandes níveis de ansiedade porque ia trabalhar. Lembro-me de chorar muito, de forma, hoje percebo que era uma alteração emocional grande, simplesmente porque ia para um local e estava a fazer coisas que eram totalmente desconfortáveis para mim. Foi quando eu comecei a procurar outras áreas, ainda dentro da minha, porque isto é um pensamento que nós temos, não vamos desperdiçar anos de estudo, não é? Sempre este pensamento. Então, ainda dentro da minha, fui ter a uma empresa na altura que era de desenvolvimento pessoal e eu não fazia ideia o que é que isso era. Portanto, fui a uma entrevista para a área de gestão, na mesma gestão de marketing. Eles explicavam a área de negócio deles, mas para mim, ok, tudo bem, sem perceber muito bem o que é que era aquilo. A empresa era em Lisboa, na altura eu vivia no Porto, na altura para mim era importante sair do Porto, e então assim disse um sim, mas um sim, sabes, quando é de fuga, não é? Quando nós, ok, vamos lá, mas é de uma fuga grande. E então eu comecei a trabalhar dentro do desenvolvimento humano, ainda numa parte muito da gestão de marketing, ainda muito na parte de vendas, sem perceber bem aquilo que eu estava, ou seja, o conteúdo em que eu estava a trabalhar. E foi aí, a partir de formações que eu fui assistindo, formações que eu fui participando, é que comecei a abrir para outra parte minha, que é esta visão de eu sou um ser consciente. Então, foi aqui um bocadinho que começou. Depois comecei a interessar-me por uma área que é a área de coaching, porque era uma área mais prática, era uma área mais. Deixa-me só fazer aqui um parênteses sobre isto, porque eu acho mesmo importante referir isto, que é o coaching é só uma ferramenta prática e hoje em dia, principalmente em Portugal, está muito mal visto e eu tenho imensa pena disso, porque tudo o resto que nós fazemos à volta do coaching é que não é o coaching. O coaching é uma ferramenta prática de ajudar a pessoa a levar de um determinado lugar para outro, através de um processo de consciência. Então, na altura, esse processo em si foi algo que me despertou e que eu gostei bastante de utilizar e de perceber enquanto ferramenta como funcionava. E depois, lá está, esta necessidade de busca constante, esta necessidade de experimentar, eu comecei a entrar dentro de uma área um bocadinho mais, podemos lhe chamar um bocadinho mais espiritual, e foi aí que começou aqui uma nova dimensão a abrir. Portanto, comecei com o Reiki, comecei com terapia mandálica, comecei com toda a parte de Magnify Healing, toda a parte da energia, toda a parte do campo não visível, que na verdade é isso que me apaixona, que é sentir o campo não visível. Então, há alguns anos, quando o meu filho nasceu, isto explodiu completamente dentro de mim e é quase como se, sabes, aquela sensação de há uma altura que tu tens tudo bem controlado, tens o discurso certo, dizes as coisas certas, e depois de repente há um boom dentro de ti em que tu não consegues mais conter. Então, para mim, quando o meu filho nasceu, eu senti que foi este boom de pá, é isto, e não dá para esconder. E então eu sinto que foi desde aí que foi muito abrir para este campo da espiritualidade e encontrar a minha forma de estar neste campo. Porque eu sinto que eu tenho muito esta minha forma, está conectada com a minha essência de ajudar as pessoas a conectarem-se a elas novamente. E portanto, acho que foi muito isto.
Grata, que bonito, que bonito. E que ahm, tão lindo que o teu filho, vocês tinham esse contrato e ele veio-te aqui ajudar a tu assumires algo que de outra forma poderia ser mais difícil ou não estar tão óbvio. Ele veio-te aqui assim dar esse chamado, não é? Fortalecer esse chamado e ajudar-te a assumir algo. Isto acontece muitas vezes. São contratos importantes. E falar de Acho que sim. contratos, Deixa-me hum, só dizer aí uma coisa sim, interessante sobre isso, é que o meu filho é uma criança altamente sensível e eu não sei se nós pais temos isto presente, mas o maior desafio que nós por vezes encontramos nos nossos filhos é aquilo que nós mais temos em nós enquanto potencial. E foi a sensibilidade dele que me ajudou imenso a aceitar a minha própria sensibilidade. Então, eu acho que as crianças trazem aqui este poder incrível de nós olharmos para nós e percebermos, ok, espera lá, porque, porque é quase como se há uma ligação tão profunda entre na minha visão, entre um filho e uma mãe, que nem é como seres separados. Há uma determinada fase que não somos seres separados. Então, aquilo que ele despleta em nós é efetivamente este maior potencial que nós vimos, parte deste maior potencial que nós vimos cá viver. E sem dúvida alguma, nestes últimos anos, o meu filho ajudou-me a fazer um processo de aceitação sobre quem eu sou. E eu acho que os filhos vêm muito fazer isso, ajudar os pais a lidarem com aquilo que, de alguma forma, durante anos esteve compartimentado. Seja pelo choro, seja pelo o que for. Então, na minha visão, sim, as crianças têm este acordo connosco e não é tanto nós a servi-los a eles, é mais exatamente o contrário. É eles vêm nos ajudar em nós a aceitar. sim, sim. Eu também vejo isso muitas vezes. Claro que depois vai depender dos contratos. Também tenho essa visão. Acho que cada um depois tem os seus caminhos e realmente isto é complexo. Depende muito depois do contrato da mãe, do pai e depois do espírito bebé que vem. São assim, contratos muito complexos, mas sem dúvida que eles vêm a trazer algo de novo e que muitas vezes os pais não estão atentos a isso a esse outro lado. Querida Lígia, então já temos esta consciência que tu fazes um trabalho assim especial de acompanhamento, homens e mulheres, na busca de recordarem qual é a sua essência, o seu caminho aqui neste plano, o que os faz vibrar. Então podíamos começar já por aí a trilhar este caminho. Um, Primeiro, quando dizes que ajudas seres a encontrar a sua essência, o que é para ti essência? E talvez seria interessante então falares o que é para ti essência e alma, umas vezes, porque muitas vezes nós usamos estas duas palavras, seja com o mesmo significado, seja com significados ligeiramente diferentes. Então, o que é para ti isso? Essência, qual é a nossa essência? E já agora também fala da tua perspectiva, do quanto muitas vezes fala, da nossa natureza absoluta, não é? Que é a natureza espiritual, que somos todos amor, e é verdade, somos amor puro, absoluto, mas que Uhum, depois existe o outro lado, o lado relativo, que é o lado da encarnação aqui uhum, no plano terreno, e o quanto para ti é importante esse acompanhamento aqui na Terra. uhum. Ok, boa. Então, na minha visão, e isto é mesmo só a minha visão, nós descendemos daquilo que nós chamamos da fonte, não é? Hum, Consciência universal, o que lhe quisermos chamar, para algumas pessoas Deus, o que for. Ao descendermos dessa fonte, nós trazemos aquilo que para mim ou seja, e por isso nós estamos conectados a essa fonte, nunca nos desconectamos, e é algo que nós somos também, aquilo que nós chamamos da Oversoul, que é este grande espírito, não é? Esta grande consciência. Dessa grande consciência descende o nosso consciente superior e depois experiências que nós vamos tendo.
dessas experiências, na minha visão, aquilo que eu vou sentindo nos registros acásticos, sendo que eu gosto sempre de dizer isto porque não há verdades absolutas e nós estamos numa fase, enquanto consciente coletivo, em que nós estamos, em primeiro lugar, a ir buscar informação que está presente em nós, dos nossos ancestrais, ou seja, de pessoas que se conectavam com a espiritualidade de uma outra forma e, portanto, nós estamos a recorrer a essa informação para nos conectarmos novamente e, ao mesmo tempo, é isto que eu acho mesmo mágico nesta fase, nós estamos a conectar com este mesmo espírito e a receber informação. Então, não pode haver verdades absolutas, porque isto é tudo novo, isto é tudo puro, não é? Nós estamos aqui a aceder a um novo patamar de informação. Então, por isso é que eu digo muitas vezes que isto é a minha visão neste momento daquilo que eu sinto que ressoa em mim. Para esta vida terrena que nós vimos ter cá, o que eu sinto é que nós vimos quase como uma essência, com algo do qual eu sinto que é a nossa alma. É, esta ideia de que nós somos todos amor, eu percebo, faz-me sentido, mas ao mesmo tempo a forma como eu sinto do meu trabalho é que cada pessoa tem quase como se fosse um código único. É quase como se tivesse uma frequência única. Ainda ontem estava a fazer uma sessão e estava a explicar à pessoa, a tentar explicar aquilo que eu estava a sentir da essência dela, tão cristalina, tão conectada com uma área de pureza, e ou seja, é difícil de explicar quando aquilo que tu sentes são sensações, mas o mais bonito é que a pessoa estava a sentir, porque ela emocionou-se. Então, ou seja, sim, de uma perspectiva absoluta, nós todos somos amor, porque nós todos descendemos da fonte, mas depois cada um de nós traz códigos, traz frequências diferentes. E para esta experiência terrena, na minha visão, a nossa alma é única. Então esta essência é única. E nós vimos cá, como tu estavas a dizer, e bem, eu sinto que nós vimos cá fazer um embodiment, que é nós vimos cá cada vez mais integrar esta essência. Eu sinto que é muito isto que a Terra precisa neste momento. Desta integração, há um processo que necessita de acontecer, que é um alinhamento cada vez maior entre a nossa mente, o nosso campo emocional, o nosso campo físico e o espiritual. Só que aqui vêm os desafios, como tu também deves sentir no teu trabalho. A nossa mente precisa de ajuda, porque está cheia de conceitos, de visões associadas a trauma, associadas a dor. Então a nossa mente precisa de ser ouvida, precisa de ser sentida e precisa de ajuda para desconstruir. O nosso campo emocional também precisa de ajuda, porque nós habituamos-nos a não sentir. E se nós não sentimos, nós não nos conseguimos conectar com este espírito. E depois tem a ver com a nossa ligação com o corpo, não é? E o nosso corpo, nós estamos desligados do nosso corpo. O nosso corpo, na maior parte das vezes, está rígido. Eu senti isto quando meu filho nasceu. Eu entrei num modo de sobrevivência para sentir que ele tinha que ter tudo aquilo que era necessário, né? Em termos práticos. Então eu entrei em sobrevivência, eu desconectei-me completamente do meu corpo. As dores, tudo, é sobrevivência. Então, a maior parte de nós está nesta desconexão total com o seu corpo, com a parte emocional, com a parte mental. Então, por vezes, é necessário ajudar a pessoa, é necessário pedir permissão à mente. Eu digo isto muitas vezes nos acompanhamentos, que é preciso explicar à mente o que é que está a acontecer, para que a mente diga, ok, eu dou um bocadinho de autorização para sentir, para depois o campo emocional se abrir. Porque estar a bombardear as pessoas com a informação de é preciso sentir, tens que sentir gratidão, tens que sentir isto. Quando nós estamos em sobrevivência, nós não conseguimos. Porque nós estamos cheios de medo, nós estamos com medo de perder o controle. Então, é preciso que a mente esteja neste alinhamento. E por isso, quando nós trabalhamos e a mente é um exemplo muito simples, é ouvi-la. Nós, quando fechamos os olhos, a maior parte das pessoas, quando pensa na meditação, acredita que tem que sentir, experienciar determinadas coisas ou esvaziar a mente. E na maior parte das vezes o que acontece quando nós iniciamos uma prática de meditação é que tu és completamente bombardeada dos teus pensamentos. E nós temos imenso medo daquilo que nós pensamos.
Então nós rejeitamos. Então nós precisamos de abrir este espaço, que é ok, então vamos lá, vou olhar para eles, vou perceber o que é que está aqui. Porque quando eu vou, através deste lugar de, ok, de experiência, de tranquilidade, para ver o que é que eu estou a pensar, o que é que eu estou a sentir, eu abro espaço dentro de mim. Então, para mim, por isso é que os processos individuais são tão importantes, porque eu acho mesmo que cada pessoa precisa de sentir de forma individual. O que eu tenho imensa dificuldade, vou dizer isto muito sinceramente, em criar coisas que deem para muitas pessoas, porque eu sinto tanto a individualidade de cada pessoa, o que é dor de uma pessoa não é a dor da outra, que para mim traz-me ainda mais prazer isto, descobrir como é que nós podemos ajudar aquela pessoa que tem aquele conjunto de pensamentos, aquele conjunto de sensações, a abrir espaço para sentir. Portanto, é este trabalho de integrar cada vez mais aqui a nossa alma, integrar cada vez mais aqui esta essência. É isso, querida, sim, Não sei se acho que deu para respondi. entender. Sim, 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 a questão da alma e da essência, pelo que entendi, não faz aqui uma semelhança entre as duas, não é? Que a Uhum, alma é a essência. E sim, uhum, focaste aqui numa coisa que é extremamente importante e que estamos nessa fase planetária todos a sentir, que vem de um desenraizamento e vem deste stress coletivo crónico, que é um sistema nervoso desregulado, não é? E da importância de autorregularmos o nosso sistema para que possamos sentir em segurança, sem dúvida. E essa parte das emoções e expressão emocional, obviamente que é a grande questão, porque emoções é corpo, e acho que sim, como tu bem disseste, há aqui um grande trabalho ao nível do corpo, não é? Da parte emocional, do sentir, porque fomos habituados, ensinados a reprimir as emoções e durante muitas gerações, não poucas, e nem sabemos como sentir. Não fazemos ideia o que é sentir e criar espaços seguros para sentir, que essa é que é a questão, porque senão continuamos sempre ora a reprimir, ora a projetar as emoções, porque não há condições para suster aquelas ondas emocionais. E essa questão da mente, e aí falaste da tal alinhamento, não é? Entre as questões mentais, as questões emocionais, corpo, como integrar tudo isso. E sim, começaste por falar da parte de o quanto, às vezes, quando começamos um caminho espiritual, ahm, caímos naquela tendência que tudo é amor, é amor, é amor. Aliás, eu costumo muito falar que a palavra amor é uma palavra muito gasta, nós nem sabemos o verdadeiro significado do que é o amor e também esse grande foco do coração, abrir o coração, abrir o coração, abrir o coração, quando nem sabemos o que é que isso significa. E esquecemos-nos de que antes de chegar ao coração ainda temos outras etapas. E sim, sem dúvida, eu sinto que. ahm, Pronto, na tua visão não há uma verdade absoluta. Eu sinto que há uma verdade absoluta que é a fonte, ok? Mas não é aqui nesta realidade 3D. Nesta realidade 3D é como tu dizes, não há verdades absolutas. porque nós não conseguimos, em termos de pensamento, o que eu sinto é que nós, em termos de pensamento, não conseguimos aceder, a nossa mente não consegue aceder à compreensão do que é verdadeiramente a fonte. Olha, posso dar um exemplo prático? Esta semana eu acordei às 3 da manhã e eu sei, quando eu acordo tão cedo e não consigo dormir, é sinal que vou ter que fazer alguma coisa, alguma prática para mim. Então eu acordei muito cedo e ainda numa tentativa de adormecer, depois percebi que não dava. E então fui fazer a minha prática de meditação. E é muito simples a minha prática de meditação, eu sintonizo-me com a minha alma, com a minha consciência superior e com um campo, aquilo que eu chamo dos registros acásticos. E eu fui conduzida para trabalhar uma determinada fase da minha jornada cá e de mostrar uma resistência, a densidade e o quanto era importante libertar a dor dessa fase. Então o processo foi muito de chorar. Eu chorei imenso, sentir a dor que eu estava a sentir naquela fase em específica. Logo a seguir, depois de limpar,
foi muito sentir este acolhimento e esta sensação de sentir que estou sustentada. Então eu pedi para me conectar com a fonte. A sensação que eu tive, Ana, é totalmente indescritível, porque eu chorei a rir, ao mesmo tempo que chorava, ao mesmo tempo que ria, era uma sensação de uma liberdade, de uma expansão, de, de nada e de tudo ao mesmo tempo. Durou segundos. E depois continuei na minha vida mundana, não é? Foi fazer o pequeno almoço, etc. E por isso, se eu utilizar a palavra amor, aquilo que eu senti é redutor. Não é possível. Aquilo que eu senti, não há sequer palavras para conseguir exprimir isto. E por isso é que eu estou a dizer que a nossa mente linear, a que está aqui na 3D, quando entra dentro do desenvolvimento pessoal, ok, sim, eu sou alma, não é? E mesmo assim nós vemos alma, algo fora de nós, não é? Sim, eu sou Deus, e mesmo assim Deus é algo fora de nós. E é por isso que isto é mesmo, é um trabalho, tu ires desconstruindo tudo aquilo que tu, tirando tudo aquilo que tu vais aprendendo. Porque mesmo dentro do desenvolvimento humano, da espiritualidade, é quase como se fosse uma maratona, ou seja, nós saímos de uma sociedade em que promove muito o stress, trabalhar as imensas horas, etc, etc. E depois entras dentro da comunidade espiritual e tens que sentir mais isto, e viver mais isto, e libertar mais isto. Ou seja, então, então é aquilo que tu dizias, e para mim faz muito todo sentido, que é nós entramos dentro da comunidade espiritual com o nosso sistema completamente alterado, desregulado, a querer respostas o mais rápido possível. Na minha visão, e eu sei que a maior parte das pessoas não quer ouvir isto, eu entendo isto, eu digo com compaixão, eu entendo porque eu sinto mesmo muitas vezes, mas é através do desaceleramento mental, emocional e físico que nós temos os processos. Só que tudo o resto à nossa volta promove outra coisa completamente diferente. E eu acho que este é o grande desafio. Yeah, também concordo plenamente. É como tu dizes, levamos a mesma mente para um método diferente, mas com expectativas iguais à que tínhamos anteriormente. E já Einstein dizia: não vais solucionar o problema com a consciência que a criou, com a mente que a criou. Ou mudas de consciência, não é? Então a questão é mudar de consciência. Isso é que é espiritualidade, certo? Tem a ver com a consciência, não é? Mudar de consciência. Depois não interessa o método. Até podes, sei lá, saltar, dar um salto e mudas de consciência. Podes fazer uma caminhada e mudas de consciência. Podes fazer nada e mudas de consciência. Cada pessoa terá que encontrar depois o seu método, mas acho que essa é a questão, não é? E continuamos a querer, continuamos na roda do hamster. Só que mudamos de métodos e mudamos de, sei lá, de contexto, mas nada muda. Depois, na realidade, depois nada muda e continuamos na mesma ansiedade, não é que tu falas tanto, na mesma ansiedade, mas agora com outras vestimentas. Eu costumo dizer isso também, as vestimentas espirituais, que são terríveis. O ego espiritual pode ser pior que o ego mundano, porque depois começamos a ter outros critérios e a julgar às vezes até mais. Julgamos às vezes até mais, porque temos essas vestimentas, essa ética e essa moralidade que eu acho que, não sei se tens essa visão, o quanto é perigoso entrarmos na moralidade, porque o caminho da consciência não é um caminho da moralidade, não é um caminho de regras, nesse sentido de julgar ou de sistema de crenças que julga. Então, na minha perspectiva, não sei se é a tua, a espiritualidade, no fundo, é um caminho de consciência, de nós mudarmos a nossa consciência, a nossa percepção da realidade. E que para isso passa, como tu bem dizes, mudar o nosso sistema nervoso, autorregularmos, criarmos espaços seguros para suspirar,
não é? Eu penso que transmites muito isso. Eu não sei se é as pessoas, é aquilo que tu vês por ti, não é? Primeiro é por nós e depois à tua volta e as pessoas que chegam até ti, aquilo que tu magnetizas, realmente são esse tipo de pessoas que estão nesse stress, e a maioria de nós está, não é? Nem as pessoas, nem como tu próprio disseste, é tão sutil, que nós nem nos apercebemos que estamos em stress crónico. Nós estamos constantemente a sentirmos-nos perseguidos por um tigre, ou sentir Sim. que estamos numa guerra e felizmente não estamos em guerra. E será que aproveitamos não estarmos em guerra quando estamos, o nosso sistema nervoso sente-se em guerra? Querida Lígia, este tema é extremamente importante. Ahm, Poderíamos continuar aqui por um bocadinho mais. Ahm, que métodos é que tu. Eu sei que tu gostas de uma versão mais individualizada e cada pessoa terá a sua abordagem, não é? Uhum, Mas pelo que eu percebi, para ti é muito importante criar um espaço seguro para a pessoa fazer uhum, emergir as suas emoções, certo? uhum, uhum, E depois, como é que costuma ser o teu acompanhamento? Uma forma geral, ou uhum, exemplos, como é que uhum. costuma ser o teu acompanhamento? Até para chegarmos depois aos registros akáshicos, que eu Ok. gostaria que tu De falasses um abrir. pouco sobre isso. Deixa-me dizer-te aqui uma coisa sobre aquilo que tu falaste da questão da moralidade, que é, há aqui uma expressão que às vezes eu ouço que me incomoda um bocadinho, que é esta visão de eu já estive aí. Quando alguém que está dentro do campo terapêutico diz à pessoa que está, no fundo, a ajudar, eu já estive aí onde tu estás. E isto é o nosso ego a dizer, porque não há esta questão, eu já estive aí onde tu estás, porque nós somos camadas, aquilo que tu falas de consciência é, se nós repararmos, nós estamos quase a, a retirar camadas e mais camadas e mais camadas, e há momentos em que de repente parece que estamos, que não estamos, mas estamos novamente no mesmo padrão ou na mesma sensação, porque são ecos, não é? De pensamentos, de sensações, mas não existe este, que eu acho que é muito isto que se vê, esta escada de eu estou aqui, tu estás aí, eu já passei por aquilo que tu estás a passar, é a maior mentira, ou eu já fiz este processo, eu já me conecto, porque há momentos em que tu, se calhar acontece contigo, comigo acontece-me, eu entro na rotina e desconecto-me completamente. Portanto, não há escadas. Nós queremos que existam escadas porque se calhar é uma validação de que estamos a fazer as coisas bem. Mas a maior validação que nós podemos ter é a sensação de paz. Quando eu não vou atrás da próxima conquista, simplesmente eu sei qual é o meu tempo, eu sei o que é que eu necessito, eu sei, eu consigo retirar todo o ruído e ouvir-me. E isto é a maior validação que nós podemos ter no nosso processo de consciência. Portanto, sim, faz-me todo o sentido que tu digas que andamos com um tigre atrás de nós, que sentimos sempre, porque, e indo aqui para o método, eu trabalho com pessoas, para mim, a maior parte das pessoas que eu trago até mim são pessoas que estão num processo de consciência, ou seja, são pessoas que perceberam que a forma como estão a viver a vida delas não lhes faz sentido e está a causar dor. Então, o criar um processo empático é isto, é conseguires ouvir e sentires a realidade da pessoa em primeiro lugar, conseguires estar conectada num lugar, agora vou utilizar a palavra amor, mas para esta expressão, mas de compaixão, que é a pessoa vai partilhar aquilo que ela está a sentir. Então, primeiro é criar, quando é um acompanhamento personalizado, é criar este espaço empático, para que a pessoa possa sentir o que para ela está em desalinhamento na vida dela. E depois, num processo de acompanhamento, eu vou-me conectando ao campo da pessoa, à alma da pessoa, e vamos trazendo aqui a consciência através de perguntas, através de ajudá-la ela própria a sintonizar-se, dela sentir o que é que faz sentido para ela, porque acima de tudo é isto. Uma das coisas que eu mais adoro é quando as pessoas dizem esta expressão. Eu sinto que só isto é sinal que a pessoa se está a sintonizar com ela.
Ela não está a dizer, a Lígia sente, não, ela está a dizer, eu sinto que o caminho faz sentido por aqui, eu sinto que eu tenho que aguardar relativamente àquela entrevista, eu sinto que não é a altura de mudar, eu sinto, ou seja, a pessoa está a sintonizar-se com ela e a trazer esta consciência do que é importante para ela. Isto num acompanhamento personalizado. Depois eu tenho, e aqui entramos no campo dos registros sacásticos, que é aquilo que eu falo que são as sintonizações, e vou-te dizer aqui algo que eu nunca disse, mas a palavra sintonização surgiu porque eu não gostei nada da palavra canalização. Porque canalização tem imensos triggers para mim. Eu imaginava, sei lá, pessoas a retirar olhos, um conjunto de coisas que para mim era uma imensa dificuldade de usar esta palavra. Então, quando eu estava no caminho de cada vez mais comunicar a minha espiritualidade, eu tive que encontrar palavras que ressoassem comigo e que não me causassem desconforto. E sintonização foi a palavra que até hoje mais me conecto e que gosto mais. Portanto, as sintonizações é eu entrar em contacto com a frequência da pessoa, ou seja, é quase como se eu recebesse mesmo a alma da pessoa e depois partilho à pessoa a informação que ela está a comunicar. Portanto, atuamos desde receber essa informação e partilhar. E aqui eu costumo brincar nas sessões de Soul Healing, que são sessões mesmo do campo dos registros sacásticos, que eu não vou levitar, eu não vou revirar olhos, é algo muito simples. Eu acho que às vezes, repara, quando nós falamos destes campos, eu acho que às vezes as pessoas têm uma idealização do que é que pode acontecer. E a maior parte das pessoas que me procuram quando vamos para uma sessão dos registros sacásticos estão nervosas, porque não sabem o que é que vai acontecer, não é? Então, brincar é sempre uma forma de trazer leveza. E aquilo que eu explico é, vai parecer uma conversa normal. E é. Portanto, eu recebo através de imagens, eu recebo através de informação que os guias da pessoa partilham para ela, aparece-me sempre a informação no campo de experiências que a pessoa teve ou está a ter, e portanto eu vou acedendo a esta informação e a pessoa vai colocando as perguntas e eu vou respondendo à medida que a informação chega. Sempre, sempre num lugar empático. Há uma idealização que as pessoas têm de que a vida é madrasta, de que a vida tira o tapete. Eu nunca senti isso no campo dos registros sacásticos. Eu nunca senti os guias a darem na cabeça, que são expressões que eu às vezes ouço. Eu sinto sempre um profundo amor, um profundo reconhecimento pela pessoa que está à frente, porque a verdade é esta: no campo dos registros sacásticos, para mim, é um campo que suporta outras consciências, ou seja, há outras consciências que chegam para partilhar informação. Mas são consciências que têm esta noção de que o trabalho que nós estamos aqui a ter é desafiante. Que é normal que nós tenhamos dúvidas, que sintamos por vezes tristeza, desespero, porque é desafiante. Então, eu nunca senti em nenhum momento de julgamento dar na cabeça peso, pelo contrário. E isto é super importante porque é sempre aquela visão da vida que a vida retira. A vida não retira nada. E para mim, a vida, isto a mim ajudou-me imenso, a mim, no meu processo, é uma mãe que ama incondicionalmente e que suporta em tudo os seus filhos. Então, é isto que eu sinto cada vez que nós entramos no campo. É um processo altamente amoroso, porque é isto que nós necessitamos para abrir depois. Yeah. Olha, muito grata pela tua partilha, porque eu também gosto de desmistificar. Eu tenho, no meu caminho, eu tenho alguns bloqueios na parte intuitiva, questões familiares, por canalizações terríveis, ok, à minha frente, na minha juventude, e que me levou a questionar muitas coisas dentro que eu chamava espiritualidade e depois distingui, uma coisa é esoterismo, que não há nada de mal no esoterismo, é eu que tenho que desconstruir estas minhas questões pessoais, familiares, e o quanto me levou depois a trabalhar o poder pessoal e a saber o que é o poder pessoal, porque via que havia algo de errado naqueles fenómenos. E sim, eu gosto quando tu partilhas que
há uma compaixão, há uma ternura mesmo. Porque eu vou-te confessar que já tive das duas experiências. De recorrer a serviços, não eu, mas recorrer a serviços de pessoas, de mulheres que conectavam-se com os meus guias, com o campo, como tu falas, o campo, não é? Outra dimensão, que no fundo são seres que estão conectados connosco. Eu diria mesmo até que são uma parte de nós, ok? Uhum. Porque Sim, isto é sim, sim. depois difícil de separarmos. E tive a versão extremamente amorosa, extremamente compassiva, que vieram no momento certo, e é como tu dizes, ajuda a pessoa, porque vem no momento certo, é um colo, em que não há julgamento, pelo contrário, o que me diziam é, tu julgas-te demais, sai do julgamento, e depois mensagens lindíssimas que fazem chorar, por tão lindas e profundas serem, e que nos faz recordar o melhor, o melhor, o melhor de nós, como também tive outras experiências e é aquilo, pronto, que tu dizes que nunca experienciaste, mas que algumas pessoas poderão ter experienciado, tipo bater na cabeça e que não acredito que sejam os guias. Porque não sei qual é a tua versão, mas quando, não gostas de chamar de canalizações, mas quando estás a sintonizar, é quase impossível eu, se estiver a sintonizar-me com guias, com seres que estão do outro lado ou com a alma da pessoa, deixar completamente de lado o meu filtro. E não é dizer que as pessoas que o faziam têm um mau filtro, vou sair da moralidade, não tem nada a ver com isso, mas talvez a forma como depois expressam aquilo que vivenciaram, sentiram, porque eu acho que isto é tudo uma linguagem muito simbólica, não Uhum. é? Aquilo Uhum. que vão, a forma como vão interpretar, a Uhum. interpretação, Uhum. talvez porque também sejam pessoas que acham que só assim é que tem benefício, a forma como vão transmitir é "Hum, és assim, és assado", e vai bater na cabeça e devo confessar que as vezes que me aconteceram é ok, esquece, eu não quero isto, ah, sem julgamento para a pessoa que o fez, sem julgamento a nada. Possivelmente há uma parte de mim que possa ser assim, mas vou sempre ao encontro da outra versão carinhosa. Uhum. Essa pessoa leu a parte de mim que é a mente crítica, que é a Uhum. mente que julga, a minha parte, que eu julgo, que sim, que são vozinhas que estão cá dentro, eu sei. Mas é essas que eu tenho que trazer colo, que eu tenho que trazer compaixão, que eu tenho que trazer amorosidade. Então é muito interessante falares nisso, porque eu já tive várias versões, não é? As duas versões. E sem dúvida concordo contigo. Pelo menos para mim, para mim, realmente foi muito mais benéfico a versão amorosa, carinhosa, trouxe-me grandes transformações no meu caminho, validações. Também me questionam se realmente atraí a outra versão. Também me fez questionar e fez usar o meu discernimento, não é? Não é para O teu mim. poder pessoal. O meu poder pessoal, exatamente, senti que eram testes e algumas foram bem próximas, que era para eu olhar para as duas versões e dizer, ok, não nego que seja uma parte de mim, mas é essa parte crítica, é essa mente crítica, é esse julgamento que nós constantemente estamos a cair e que nos faz a vida negra, não é? É o nosso julgamento constante, nós julgamos muito, culpamos-nos muito, e era esse espelho que essa pessoa estava a ser para mim. E se calhar. Pronto, eu não posso generalizar se que aquela pessoa não é sempre assim, que é naquele momento, para mim, foi assim, pronto. Sabes, na minha visão, eu lembro-me de uma vez ouvir uma pessoa que se intitula Energy Healer e ela dizia uma coisa super interessante que a mim ajudou-me imenso onde é que eu me quero posicionar. Portanto, o que ela dizia é que cada pessoa
pode-se conectar. E no xamanismo tem muito esta visão de mundo do meio, mundo de baixo e mundo de cima. Mas ela dizia isto de outra forma, porque eu acho que depois as várias tradições de alguma forma se conjugam em determinados pontos. E ela utilizava isto, que era se um médium, um terapeuta, o que for, se canaliza com aquilo que nós chamamos do mundo astral, que é o mundo do meio, há uma energia. Se a frequência dele se canaliza mais o mundo de cima, é outra energia. E quando ela disse aquilo, para mim foi automático. Isto foi um acordo que eu já tinha feito com os meus guias, que é, eu não quero este plano astral. Eu sinto as coisas, eu não quero aprofundar. Eu não necessito de aprofundar. Isto para mim foi muito claro, que é, eu sei onde é que eu quero a minha energia, eu sei o que é que eu quero transmitir. Eu sei que, para mim, a alegria, para mim, o amor é um mecanismo de trazer uma determinada mensagem. Então, eu sei que, para mim, eu quero estar conectada com esta parte da alma da pessoa, esta parte do eu superior. Para mim, essa energia ressoa, porque tem a ver com a minha frequência. Depois eu sinto que há pessoas, e aí, se calhar, acredito que tem a ver com determinada frequência delas, que estão conectadas a outro tipo de energias. E eu sei o que é que eu não quero, isso para mim está muito claro, e o que é que eu quero. E no meu trabalho eu comunico isto. E depois tens outra coisa, que é aquilo que tu dizes. Eu não posso esquecer que a minha personalidade, a minha visão do mundo, entra na forma como eu comunico com o outro. Então imagina que a pessoa numa sessão de Soul Healing pergunta-me sobre as relações e eu acabei de romper ou de ter, ou estou completamente amargurada relativamente aos homens ou o que for. E se eu não sou, no xamanismo usam esta expressão que eu adoro, um osso oco. Se eu não sou um osso oco no sentido de estou ao serviço desta pessoa, vamos lá então, sentir este amor por esta pessoa. O que é que isto... Eu vou trazer esta amargura, eu vou trazer esta dor para aquilo que eu estou a partilhar. E, portanto, na minha visão, mais uma vez, o que me ressoa a mim é tentar estar o mais imparcial possível, mas dar cola à pessoa. E depois tens outra visão que é, enquanto as pessoas da terapia, para mim não ressoa, que é esta visão de eu tenho que dizer tudo aquilo que está aqui e pronto, e a pessoa depois que se arranje. Não, não. Porque e é aquilo que nós falamos, que é, se a pessoa está desregulada, porque está, eu vou-lhe mandar com 50 mil, sei lá, informações, tu és isto, fizeste isto, e depois como é que a pessoa se ergue novamente, depois daquela informação toda? Então existe aqui um processo de consciência que nós, enquanto terapeutas, temos que ter, que é a forma como a pessoa sai de uma sessão. Porque eu não posso simplesmente despejar, e para mim não me ressoa essa forma, mas isto é para mim. Então, é partilhar sim a informação que recebo, sempre, toda, mas lá está. Pelo menos para mim, a forma como eu recebo a informação nunca é assim como tu dizes. Eu não recebo. Agora diz-lhe isto. Até muito pelo contrário. Ainda ontem, numa sessão de Soul Healing, a pessoa disse uma coisa e eu senti mesmo gargalhada, como se fosse gargalhada, dos guias da pessoa, a dizerem, lá está ela com aquele pensamento, tipo, e depois eu disse isto à pessoa, e é, ok, que é este pensamento autodestrutivo, mas é com leveza, porque há um reconhecimento do nosso trabalho cá, há um reconhecimento de que é difícil lidar, como tu dizias, com todos aqueles burburinhos, com todos aqueles pensamentos. É fácil para nós entrarmos aí. Então, esta é a minha forma. E depois eu acho que tem a ver muito com a frequência da pessoa. Yeah, também concordo. Sim, eu creio que mesmo nas leituras que eu faço da astrologia maia, eu penso que há mapas que eu sinto que são mais pesados, ok, e trabalhos sérios que a pessoa vem fazer, e não quer dizer que a pessoa não possa transmitir com assertividade, mas lá está essa leveza. E uma coisa que eu gosto muito de reforçar, mesmo nas leituras, é a falsa visão que muitos de nós temos do karma e achamos que é castigo, esta coisa de castigo, esta punição, este peso, quanto
para mim, o karma, não é que significa a lei da causa e efeito, mas mesmo a palavra lei da causa e efeito parece que eu fiz algo muito mal para agora ter este karma, quando aquilo que eu vejo muitas vezes, quem traz essências fortes de karma, que é Kawak, mesmo em lugares de destaque nos seus mapas, são os seres de uma compaixão, que se comprometeram vir aqui a este plano denso, que por si só já é denso, fazer um trabalho incrível, não só porque para mim é muito difícil distinguir o caminho individual do caminho Uhum, uhum. familiar, até Coletivo. mesmo comunitário. E quando Uhum, chegamos a seres que trazem missões muito fortes, vêm mesmo missões planetárias uhum, planetárias. Então, karma não é essa coisa de eu portei-me mal e agora tenho este castigo. E como tu dizes, mesmo assuntos sérios, que tal trazer leveza, trazer essa compaixão, trazer que estamos a fazer o nosso melhor e que não há pressa. Não estamos sozinhos, temos uma equipe a auxiliar-nos e essa seriedade só torna as coisas mais difíceis, certo? Essa seriedade e essa visão negra das coisas, não é? Eu diria que nos leva para o lugar da vítima. Esta visão de que, ok, porque me aconteceu aquilo em 1555, eu agora tenho esta vida. E, portanto, para mim, e era aquilo que eu estava a te dizer no início, eu quero recordar, isto enquanto trabalho individual, mas meu, que isto que eu escolhi estar aqui, portanto, neste exato momento, nesta vivência, é um jogo divertido que eu vim jogar. E eu vim jogá-lo estando plenamente consciente. Portanto, eu não acredito, e da informação que me vai sendo transmitida, que, ok, eu não sabia para o que é que vinha. Não. Eu estava consciente que eu ia trabalhar o contraste, que eu ia ter determinadas experiências. E eu escolhi mesmo assim. Então, isto faz com que eu saia do lugar de vítima, porque se eu estou no lugar de vítima, vai haver um vilão. E aquilo que eu tenho sentido é que o vilão ou é o universo, ou é a vida, ou é. Não, eu escolhi. Isto não quer dizer, deixa-me referir aqui, que é esta visão de que nós passamos no desenvolvimento pessoal, que é tudo responsabilidade tua, é tudo escolha tua. Não, não é entrar nesse caminho. Mas quando nós estamos num processo de consciência, se eu venho nesta visão de que isto é horrível, eu quero ir para casa, e este mundo não é para mim, eu estou a ir para um lugar de vítima, e aqui, daquilo que eu sinto, há um peso gigante. Agora, quando eu vou para outro lugar que é, opá, isto é complexo, isto não é linear. Eu não sei qual é a peça do puzzle que se eu mexo, depois não há aquele impacto. Mas eu sei que se eu me alinhar comigo, as possibilidades estão ao meu favor. Porque eu vou sentindo. Isso não significa que não existam desafios. Isso não significa que eu não sofra e um conjunto de coisas. Portanto, mas é eu ir ao básico, que é, ok, então eu vou me conectar comigo, com aquilo que eu sinto, com os meus valores, e vou caminhar a partir daqui. A vida vai-me ajudando. E isto é sair do lugar de vítima. Mesmo, e agora, só para referir a questão das experiências passadas e do karma, muito rapidamente, mesmo quando é partilhado, porque eu pergunto sempre, é para partilhar, imagina, tu vens-me com uma situação de, eu sinto isto, esta sensação de insuficiência constante. Eu quero perceber de onde é que vem. Ok, então eu pergunto e mostram-me a imagem, começam a descrever uma história. Mas há uma coisa muito clara que é, vem a carga emocional, ou seja, o significado que na altura, naquela experiência, eu atribuí e que agora atua como eco no meu campo. Eco, não é a minha realidade. Hum. Então, a partir do momento em que
eu percebo, então a insuficiência é só uma ilusão que eu estou a criar dentro de mim. Então eu tenho a possibilidade de, ok, então como é que se sentiria uma pessoa que gosta de si? Como é que se sentiria uma pessoa que sente que tem valor? Então aí eu crio uma nova realidade. É o significado emocional que eu atribuí àquela experiência. E isto é muito importante. E não ficar agarrado, e depois aqui vem o ego, porque eu posso ter sido o rei, eu posso ter tido imenso dinheiro, eu posso ter sido xalala, pronto, mas a verdade é que são só significados emocionais, Yeah. são só frequências. É verdade. Não, é verdade. E isso estás a chegar aí ao ponto do que é poder pessoal, na minha perspectiva. Quando nós nos agarramos a essas identidades, seja nesta vida, seja noutras vidas, e quando fazemos então regressões e sabemos das histórias, ou seja, agarramos às histórias, aos dramas, identificamos-nos quando tu descreveste agora muito bem, o que interessa é essa frequência, essa vibração emocional. Eu acredito cada vez mais que alma, essência, que é aquilo que nós assumimos a nível etéreo aqui neste plano, é uma onda emocional. E que quando cedes ao campo, e pessoas que têm poderes psíquicos, não é? Habilidades psíquicas para o fazer como tu, o que nós fazemos é aceder a uma determinada, no fundo, a uma determinada frequência, não é? Que não existe o tempo, só aqui nesta realidade 3D é que existe o tempo, não é? Portanto, entrando noutras dimensões, não existe o tempo, aceder àquilo que nós chamamos vidas passadas ou outras experiências, hum, para percebermos essa tal frequência vibracional, essa vibração emocional, e não é a história que é importante, que se não continuamos a repetir o mesmo, a ficar presas às histórias, aos dramas, e é tão difícil largarmos essa identidade, desconstruir o que tu falaste, o ego, porque é isso que nos aprisiona na gaiola da vitimização, não é? E nos faz criar essa bola de neve onde vem a culpa, confundimos muito facilmente responsabilidade com culpa e não sabemos que não existe só a minha responsabilidade, existe a responsabilidade do todo, do outro, e não é só a minha, mas isso vem do controle, nós queremos controlar. Não é? Nós queremos controlar o universo, a vida, achamos que sermos co-criadores é ser controladores, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, não é? Mas eu vejo então a alma, a essência como essa onda, e como uma onda é impermanente, está em constante mudança. Então, mesmo o facto de eu dizer eu fui Cleópatra, como é que eu fui Cleópatra? Se calhar uma pequenina, só um exemplo, atenção, não estou a dizer que eu, mas imagina, se calhar eu e tu, se calhar e eu, Ana Taboada e Lígia fomos, sei lá, eu fui a unha do dedo grande do pé da Cleópatra e tu foste um cabelinho da Cleópatra. Ok, se calhar por isso temos uma afinidade com aquele momento da história, com o que a Cleópatra viveu, algo, porque é importante neste momento na minha presente vida. Mas agora é dizer eu fui a Cleópatra, ou eu fui aquele fulano tal, pode ter sido um Zé Ninguém, não interessa. Para mim é como é essa visão novamente sólida das coisas, quando tudo isto é muito mais complexo, que é essa onda em constante movimento. Os ancestrais não tinham espelhos, olhavam-se na água, nos rios, e a água estava em constante mudança. Então eles tinham essa percepção do que o eu está sempre em mudança. E talvez isso seja difícil para nós, e mesmo eu falo por mim, com esta consciência, não é? Com este conhecimento, que no fundo é intelectual, pois trazer à parte sentida é como se nos desse assim um certo medo, medo de perder esta solidez, não é? Esta permanência, esta identidade que nos agarramos tanto, porque sabemos que é essa identidade tão sólida, tão forte, que nos leva a sofrer tanto, não é? Ficar agarradas àquele passado, porque a própria emoção é onda, é movimento. E para expressar a emoção, eu tenho que me tornar esse movimento, essa onda.
Eu não sei se vês as coisas dessa forma, mas como referiste Faz, aqui a sim, identidade, não é? sim, E essa questão da vitimização estar tão relacionada a pegar-me-nos a sim, essas personas, não sim. sei se queres dar continuidade ou Faz dar a todo tua o visão. sentido, faz todo o sentido, porque, repara, mesmo quando nós falamos dos guias, dos arquétipos, como por exemplo os animais, nós, a nossa mente, não é? Eu acho que às vezes as pessoas imaginam isto. Portanto, imaginam que eu estou em sintonização e entro num sítio, imagino eu, e depois tenho aqui uma pessoa, tenho aqui outra pessoa, tenho, ou seja, e não. É, para mim, não é ondas assim, mas é informação que vem de diferentes formas. Então, mesmo quando nós falamos de animais de poder, são frequências. Há determinados momentos em que eu tenho que sentir, por exemplo, que eu tenho esta força, este arquétipo do leão que está comigo, que eu acedo a este poder pessoal. Então eu trago a frequência, eu não trago o leão, não é? Trago a frequência. Mas a nossa mente vê as coisas de forma muito linear, não é? Eu lembro-me de, mesmo no início, quando eu comecei dentro do desenvolvimento pessoal, eu nem sabia o que é que isto era. E eu fui fazer uma meditação em grupo, numa floresta, e eu tive que estar vendada durante algum tempo. Foi para aí a primeira experiência que eu tive dentro disso. E quando acabou a meditação, o terapeuta, o facilitador, estava a perguntar às pessoas o que é que elas sentiram. Para mim, foi das experiências mais dolorosas que eu tive, porque foi o ter estado comigo internamente. Eu não queria estar ali. Eu reclamei o tempo todo do meu rabo estar a me doer, de tudo. Foram ali 20 minutos a reclamar internamente comigo. Vítima, vítima, vítima. Depois, lembro-me de ouvir as pessoas e alguém a dizer que viu a Virgem Maria, que alguém... E eu pensava para mim, what? Quem? E depois viu não sei o quê de rosa, viu não sei o quê. Hoje consigo perceber, não é? Eu uso este exemplo até para as pessoas perceberem, quando vêm ter comigo, esta ideia dos dons, não é? Por isso é que eu digo que eu não sou a pessoa que eu sempre soube que eu tinha este dom, eu sempre soube. Não, eu tinha tudo bastante guardadinho. E para mim, lá está, foi essa experiência de meditação foi que ego, 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 em total luta, que é tu não queres estar aqui, tu não devias estar aqui, etc, etc. Vítima, vítima, vítima. E alguém viu a Virgem Maria e o meu pensamento foi: What? Como é que esta pessoa viu a Virgem Maria? Mas foi o quê? É isto que é. Aquela pessoa sentiu aquela energia. Como muitas pessoas falam que sentem a energia de Jesus, ou a de Buda, ou o que for. E tu estavas a falar isso da Cleópatra. Para mim, aquilo que eu vou sentindo, isto é interessante, é que eu acho que nós ficamos com prints no nosso campo, de determinadas situações que nós vamos experienciando, e esses prints são, lá está, ondas, frequências, ecos, em que depois a nossa mente linear, ou alguém nos diz, foste a Cleópatra em não sei o quê, nananana, quando na verdade é um print, ou seja, é uma onda, é uma frequência que está lá no meu campo. Foi um arquétipo que eu senti ou que na altura foi importante de alguma forma. Mas qual é o significado emocional ali? E acima de tudo, não sei se vês nessa perspectiva, mas é se houve essa sintonização, não é? Se, no fundo, magnetizaste algo que estava também a querer vir, Uhum, essa informação, no fundo, é informação energética em forma de frequência e vibração, é porque é importante para mim, de alguma maneira, neste momento. Portanto, se tu só vais captar como uma antena, é isso que eu estou a tentar perceber, não é? Tu és uma antena, crias, no fundo, condições que uhum, todos nós, é verdade, todos nós temos essa capacidade. uhum, Pronto, mas cada um poderá apurar de forma diferente, até porque tem a ver com as suas missões. Lá, já chegaremos a missões, propósitos, essa questão. uhum, Mas, no fundo, tornas-te uma antena e uhum, captas determinada informação que
no fundo, também colocaste a intenção de que essa informação seja útil para a pessoa, que adianta ir a uma informação que é completamente supérflua e que não vai Uhum, ajudar a pessoa naquele momento da sua vida. Portanto, há ali uma compatibilidade, não é? Diria eu, não é? Uma compatibilidade com essa, com aquilo que tu vais captar, não é? Mediante aquilo, o estado emocional, psíquico, existencial daquela pessoa naquele momento que procura ajuda através de ti, tu uhum. tornas-te essa antena, captas determinada informação, ok, pode vir na forma, foste fulano tal na vida tal, não sei o quê, mas a essência no fundo, não é a história o importante, é o contexto, ou seja, aquela frequência, aquela vibração emocional, A a ligação essência, emocional, não é? sim. O significado emocional que está ali, porque é o significado emocional que nos está, de alguma forma, a condicionar ou a potencializar. E, portanto, eu preciso perceber quais são os ecos que estão ali no meu campo, não é? Para depois fazer as minhas escolhas. Porque tu referiste uma coisa importante, isto de nós sermos criadores, e isto é uma coisa que eu sinto muito, comigo também, é muito esta idealização de, ok, agora estou a sentir isto, não é? Então, isto vai acontecer desta forma, com esta pessoa, com esta situação. E muitas vezes nós estamos a tentar desenvolver a nossa intuição, ou estamos a fazer um determinado processo para ter um resultado específico. Hum. Falo aqui, olha, é literalmente o meu processo. Quando eu acho que já percebi a cena, já fui. Não percebi nada. Portanto, é, lá está, mais uma vez, as pessoas não vão querer ouvir isto, eu percebo, mas é tentar fazer os processos mais despreendida possível. E sim, eu sinto que todos nós temos a capacidade de ser antenas, Uhum. precisamos, tem a ver com as missões, claro que sim, mas, por exemplo, eu tenho pessoas que trabalham em empresas multinacionais que são antenas, só que direcionadas para os negócios. Um, Altamente intuitivas, que lideram pessoas e, portanto, não tem que ser o tradicional terapeuta e nem tem que ser a tua profissão. Falando aqui na parte de propósito, uma coisa que eu sinto muito é que não, o nosso propósito não está ligado à nossa missão. Desculpa, não está ligado à nossa profissão. Portanto, e é aquilo que tu dizes, eu acho que é muito mais a nossa parte pessoal ligada à comunidade, à missão coletiva que nós devíamos ter, porque é impossível tu não vires com uma missão coletiva, porque senão tu não estavas aqui nesta existência quando isto tudo está a acontecer. Portanto, é mais. Eu acho que até, aqui vou ser um bocadinho mazinha, mas olharmos só para a parte profissional é diminuir imenso a nossa missão, é diminuir imenso quem nós somos. Ok, sim, eu não gostava de deixar de ser terapeuta, é verdade, mas é só uma partezinha tão pequenininha daquilo que tu vens fazer e daquilo que tu vens ser. E tu podes estar a ser através de uma meditação em que estás a sentir uma frequência imensa e só isso está a ajudar neste momento a Terra. Então, às vezes, se calhar o propósito, na minha visão, é mais uma questão de ego, que é que quer encontrar aqui uma gaveta onde se encaixar e às vezes nós levamos para aí. E a nossa missão é muito maior. Esta é a minha noção. Sim, sim, criou-se aqui no mundo espiritual. Eu creio que foi um bocadinho a New Age, essa onda New Age, um foco muito grande. O que é o meu propósito? O que é a minha missão? E sem dúvida, as visões ancestrais tinham em atenção isso, mas é como tu dizes, não é apenas trabalho. E atenção, se calhar para algumas pessoas o trabalho é importante, uma parte muito importante na sua missão e propósito, e noutras, se calhar, o trabalho é apenas o seu sustento e que lhes dá apenas espaço para que elas cumpram a sua missão nas outras áreas, que é realmente a sua missão. Isto depois depende muito de ser para ser. E lá está, voltamos novamente ao início, que é os códigos únicos, não é? O quanto singulares, individuais que nós somos e quanto
para nós, neste tipo de sociedade onde estamos neste momento, hum, torna-se quase inevitável e difícil não olhar para fora, não é? Para o outro, não é? E isto é muito difícil a nível familiar, a nível comunidade, a nível de sociedade, cultural. O quanto é difícil não olharmos se aquele está a fazer aquilo, se aquele conseguiu isto, então deve ser para mim também. E eu também quero. E claro, estamos a ser desafiados, muito desafiados com os mídia, que eu não vejo os mídia e tudo isto como mau, acho que faz parte desta fase planetária, mas traz-nos este desafio, não é? Porque estamos numa fase planetária de desafios, não é? Porque temos mais escolhas, não é? Não significa que tenhamos mais liberdade espiritual, mas temos mais escolhas. A minha bisavó não tinha as escolhas que eu tenho hoje. Não é? Mas traz-me as mais escolhas, traz-me também mais desafios, porque dá-me a possibilidade de ver coisas que se calhar eu não quero ver, e se calhar sentir aquilo que tu dizes, que o meu caminho vai ser diferente, se calhar, da minha bisavó, e eu não quero quebrar esse voto de lealdade e essa pertença e pronto, e voltamos a um assunto que eu não consigo me desligar nestes episódios de podcast, que é mortes em vida. O quanto é necessário permitirmos morrer, não é? Quebrar esses votos, quebrar esses contratos tão. Que é como se quase sentíssemos que nós pomos a nossa vida em risco. É aqui, é psíquico. Também, Sim. qual é a tua experiência a esse nível? Porque acho que esse é um dos grandes ou dos maiores obstáculos que temos no nosso caminho, quando nos comparamos com as pessoas, primeiro na nossa família, começa logo a nível familiar e depois no nosso meio de amizades e depois social e depois vem, agora é tudo tão fácil sabermos a vida dos outros e entramos nesta comparação e sentimos-nos completamente excluídos, sentimos que não estamos, porque não validamos, não é aquilo que tu ajudas as pessoas a fazer, não validamos o que nós sentimos, o que nós somos. Então, para mim, uma grande morte que aconteceu e que por vezes eu ainda sinto ecos, tem a ver com a própria idealização daquilo que eu acho, do tipo de pessoa que eu acho que eu seria. Nós hoje estamos a falar de eu aqui ser uma antena e há 10 anos atrás, se eu tivesse tão abertamente a falar sobre isto, eu acho que eu pensaria não, endoideci, né? Portanto, um, para mim foi o maior processo e o mais difícil, porque é tu assumires verdadeiramente que a idealização daquilo que tu definiste, que nem pensar e que não é por aqui, de repente é o teu caminho. E isto é altamente assustador, porque é um caminho em que tu tens imenso medo do que é que os outros vão pensar, imenso medo do que é que o teu filho um dia vai pensar de ti, imenso medo de um conjunto de coisas. Então, este para mim tem sido a grande morte interna, que por vezes está mais presente, outras vezes estou super tranquila com ela, mas que vai estando. Depois tu tens, claro que sim, não é? Nós falamos aqui nas lealdades, tem a ver com aquilo que era expectável tu seguires. E não só em termos familiares, mas depois em termos da comunidade onde tu te instalas, não é? E eu a brincar, uma vez disse isto a uma amiga minha, que foi quando eu fui levar o meu filho na escola onde ele anda, e a diretora da escola vira-se para mim e diz-me assim: Lígia, preciso fazer um processo de recrutamento, veja lá nas suas coisas da alma e não sei quê, se encontra alguém para ser, para me ajudar aqui. E eu pensei, como é que a diretora da escola do meu filho sabe o que é isto? Eu quero. Não. E, e depois vem a sensação de, bem, perdi expressão, perdi expressão. Não é? Portanto, se já existe esta imagem, existe. Não é?
E, portanto, para mim, esta sempre foi. Porque eu sou uma pessoa empática, eu acho que para o grande desafio das pessoas empáticas é exatamente isto. As pessoas acham que o mais fácil é tu seres isto, garanto que não. O mais difícil é tu não pertenceres. Eu adorava pertencer. Eu adorava sentir que tenho um emprego dito normal. Eu adorava, porque é muito difícil tu não pertenceres. Porque não é natural para ti. Então tu tens que estar a lidar com toda a culpa, toda a vergonha, by the way, ecos de outras experiências que tu sentes, porque tu tens uma visão diferente, porque tu acreditas em coisas diferentes. Então, isto é uma grande morte do ego. E depois, não entrar em extremos, que é, não, isto é aquilo que eu acredito e que faz sentido para mim, mas para ti não, está tudo bem. Então, tens que lidar com as relações sociais nesse sentido, ou seja, é um desafio. hum, e tem aqui, para mim, mais uma vez, tem a ver aqui também com uma morte do que é que eu espero também dos outros, principalmente em termos de família. E para mim tem sido muito isto em termos dos últimos anos. Esta expectativa de como é que tu queres que as pessoas sejam, se tratem. Isto é uma morte grande, porque nós estamos sempre num duelo muito grande em termos mentais. Porquê que ele não me disse isto? Mas porquê que não fez isto? Mas porquê que... E quando tu vais para esta morte, eu podia te dizer, leva a um lugar de aceitação, sem dúvida, que leva a um lugar de aceitação e estás mais tranquila. Mas até chegares ali é duro, é muito duro, porque há uma expectativa constante e por vezes há uma mágoa. E eu acho que nós nem nos apercebemos, mas muitas vezes nós estamos em mágoa com os nossos pais, com as nossas linhagens. E isto fecha-nos completamente. Não nos permite ver a mágoa, para mim, é das coisas que mais nos fecha, não nos permite ver para além, não é? Então tem sido aqui estas mortes emocionais, mais difíceis. Tens as mortes físicas também. Experienciei agora há pouco tempo a morte da minha avó. Foi muito dura para mim, ainda está a ser um processo muito duro emocionalmente, porque a minha avó é a pessoa que sustenta a linhagem, não é? Que para mim é muita matriarca, portanto, toda a minha família materna estava à volta da minha avó e foi uma morte muito difícil, ainda está a ser para a minha família difícil de gerir. Mas sabes que mesmo no meio disto, eu partilhei isto com a minha terapeuta, com quem eu faço terapia, eu dizia isto é muito bonito, que é mesmo na morte da minha avó, no dia da morte dela, no dia do funeral, houve uma pureza, um amor. Foi quase como se, olha, nós falámos do chakra, não é? Da abertura do chakra cardíaco. Foi uma pureza tão grande de eu estar a abraçar os meus primos, de estar ali naquela conexão. E eu sinto que a morte física da minha avó me abriu de tal forma o meu chakra cardíaco que desde aí eu estou a sentir as coisas de uma forma completamente nova. Sabes? Então é bonito também. É doloroso, dói imenso e também é bonito. Então acho que é isto, é aquilo que eu sinto muito que nós estamos a fazer. Uau. Olha, muito grata porque é de um valor imenso a tua partilha e é tão belo porque começámos este episódio a falar do nascimento, o teu filho, que trouxe algo muito belo, mas a morte da tua avó também trouxe algo extremamente precioso. E isto é a vida, esta ciclicidade da vida e da morte, porque é a única forma aqui nesta dimensão de valorizarmos, darmos valor ao que realmente é importante e trazemos significado às coisas, à vida, aos detalhes desta existência. E para mim é belíssimo a tua partilha e o quanto falamos tão pouco, ok, as mortes literais ainda já se começam a falar, mas da morte mesmo física ainda evitamos muito. Estamos numa cultura que não aprendemos a honrar, não é? Não aprendemos
a dignificar a morte e a dar-lhe esse significado que algumas culturas ainda preservam, não é? Ainda preservam a nível tradicional, elas veem a morte de forma diferente, então é completamente diferente para nós, para nós que nascemos nesta cultura que não vê a morte como agora o nosso conhecimento a vê, mas por mais que já tenhamos este novo conhecimento, há uma crença já enraizada, não é? Uma crença que é difícil desconstruir e como... Porque a morte tem esta dualidade para mim, como a celebrar, mas também como a viver profundamente na sua dor, porque sem dúvida que traz dor, traz saudade, não é esta palavra portuguesa, traz saudade, e como não ficar agarrada a esse passado, mas trazer ao nosso coração as grandes aprendizagens, as memórias, as celebrações, as alegrias. E depois é essa continuidade de aprender a continuarmos a sentir esses seres que desencarnaram, a acompanharem-nos, porque também não acredito que seja por acaso que eles vão em determinados momentos da nossa vida. E sim, não são todos, mas se calhar alguns vão ser guias benevolentes que estão a apoiar-nos no nosso caminho. E acho que esta mensagem, ainda recentemente eu fiz um estudo Maia, de uma mulher que perdeu o seu marido recentemente e está num período de luto muito grande e a tentar encontrar respostas. Porque eu acho que sim, não é? Não estamos à espera, não é? Então queremos encontrar respostas. E acho que esta sociedade não nos ajuda a encontrar essas respostas, porque se nos ensinassem que sim, temos que viver a emoção, processar a emoção, chorar, tudo mais, mas existe o outro lado. Existe, sim, eu acredito que estas pessoas já tenham noção que não há uma morte definitiva, mas isso não é suficiente. Só saber isso, na minha perspectiva, não é suficiente. E saber que podemos continuar a comunicar, podemos continuar a sentir esses seres e que, no caso desta mulher, eu senti claramente, este homem foi no momento certo, porque o seu mapa fala mesmo de que ela precisava, porque ela dizia muito, ele era o pilar da minha vida, mas ela veio ser o pilar da vida dela. Então precisou de perder o seu pilar para agora se encontrar como pilar. Agora não significa que ele vai deixar de a ajudar. E se calhar vai poder ajudar melhor de quando estava em vida. E quando nós começamos a ter este entendimento, não vai retirar toda a dor, claro que não, que essa temos que a viver e faz parte também do nosso processo e da nossa evolução, mas é como tu já falaste antes, a mente precisa de entendimento para acalmar, para relaxar. E eu tenho esse entendimento, ok, então, afinal, se calhar, não é tanto agora as respostas que eu procuro, mas mais este A sensação. relaxar em todo esta dor, criar um espaço de sustentação e permitir-me ser ajudada, guiada por esse ser que agora está no outro lado e por isso agora tem outras condições para me poder ajudar. Partilhas desta... Sem dúvida, sabes? Eu acho que quem está num processo de luto, e principalmente ser assim alguém tão próximo, como é, por exemplo, o caso dessa pessoa, eu acho que nós temos imenso que respeitar quando a pessoa procura respostas. Porque é exatamente isto, que é, eu procuro o significado, que é o Uhum. porquê. Não é? A nossa mente precisa disto. Por isso é que nós não podemos largar uma parte nossa e dizer, não, não, a mente, não, ela precisa disso, nós vimos cá, não é? O que eu sinto que nós estamos a fazer enquanto coletivo, apesar de estarmos muito separados, mas cada vez mais eu sinto que nós estamos a permitir que a parte espiritual volte a fazer parte de nós. Ou seja,
nós estamos a permitir voltar a sermos um todo, e que existe um campo que não é tangível. Então eu sinto que tanto a ciência como várias outras áreas começam a reconhecer isso, e isto faz com que as pessoas permitam-se também perceber isto. Claro que sim, que faz todo o sentido eu procurar um significado quando eu estou a experienciar um nível de dor tão grande. E, portanto, para a minha mente aceitar que não significa que eu não sinta a dor e não a experiencie toda, porque é incrivelmente difícil, não é? Mas a minha mente precisa encontrar uma resposta. Sim, sim, sim. Sim, é isso. A mente precisa desse entendimento, relaxa e depois é dar esse espaço para a emoção poder ser processada, digerida, integrada e continuarmos o nosso caminho, mas agora a partir de um outro lugar, obviamente, não é? Ahm, Querida Lígia, já veio aqui uma linda conversa. Acho que terminarmos neste tema faz todo sentido, já que iniciámos com o nascimento do teu filho. Foi uma parte, não é, desta conversa, deste caminho. Também acho importante reforçar, porque mencionaste várias vezes, o quanto Uhum. muitas vezes caímos no erro de achar que o campo, os guias, estão, ou Deus, ou a fonte está longe, e por isso é que queremos tanto, não é? Não digo, não falo por mim, mas de uma forma geral, queremos escapar esta realidade, quando está aqui, está tudo aqui, não é? É a mensagem que eu captei das tuas palavras, é está aqui, está tudo Uhum. aqui, os guias estão aqui, hum, a fonte está aqui, o grande obstáculo é nós estarmos aqui, nós estarmos aqui e relaxar aqui, não é? Para realmente sentir que está tudo aqui. Lígia, últimas palavras, queres trazer alguma mensagem final ou uma conclusão antes de falares onde é que podemos te encontrar? Olha, existem duas coisas que eu digo, alguns que eu digo muito quando acompanho pessoas. E na minha visão muda tudo quando nós temos esta perspectiva. Um, a vida é uma grande mãe que nos ama incondicionalmente. Ela não está à espera de nos tirar o tapete. Ela não está à espera de me dar uma coisa boa para depois dar uma coisa má. Isso é a nossa mente, que acredita, devido ao condicionamento que nós temos, que funciona assim. Então, quando eu olho para a vida e sinto esta mãe que ama, a minha perspectiva sobre a vida muda e eu sinto-me amparado, eu sinto-me acolhido e automaticamente, quando eu começo a trazer isto para mim, eu começo a sentir uma certa desaceleração. Ok, eu não preciso de estar alerta, eu não preciso de estar a pensar que é um Deus que está ali a julgar-me lá em cima no seu trono. Não, porque a mãe ama incondicionalmente. E segundo, tudo é informação, não é bom ou mau, tudo é informação. Então, quando acontece um evento, quando acontece uma situação, quando eu tenho uma experiência, se eu olhar pela perspectiva da alma, que é, que interessante, que informação é que isto me está a trazer? Se calhar, ok, preciso mesmo trabalhar aqui este ponto, isto. Mas se eu olhar através da experiência, porque é aquilo que a alma vem sentir, a mente quer controle, a mente quer segurança. Ok, onde é que eu coloco isto? No lado do bom ou do mau? Na gaveta do bom ou do mau, não é? Ok, ele rejeitou-me ou não me rejeitou? Preciso perceber isto rapidamente, não é? Mas se eu vir pela perspectiva da experiência, tudo muda. Eu começo-me a abrir internamente, eu começo a sentir uma maior leveza. Então, e isto é consciência quando nós falamos, é alterar a perspectiva com que eu olho para a minha experiência cá e não como algo terrível que eu vim fazer. Não, é uma experiência. E nós somos só uma partículazinha muito pequenininha, nós nem somos assim tão importantes. Portanto, é mesmo só uma experiência. E isso ajuda a trazer leveza. Portanto, esta era a última mensagem que eu gostaria de partilhar. Grata, grata. É bom, porque senão torna-se muito peso.
E achamos que nós somos os salvadores do mundo, da família, de tudo, e torna-se a vida depois muito complicada. Querida Lígia, onde então te podemos encontrar? Qual é a forma mais fácil ou as diferentes formas? E não sei se Ok. queres aqui falar, já falaste, mas não sei se queres falar um pouco mais então do que é que ofereces neste momento, o que é que estás a oferecer? Ok. Então, onde as pessoas me podem aqui encontrar é através do meu site, que é www.soullightness.com. Eu depois vou-te pôr aqui em baixo, se quiseres, depois eu mando-te, ou exatamente através do Instagram, que é Soul Lightness. Portanto, podem procurar lá ou por Lígia Silva e encontram-me. Deixo também aqui a informação. Aquilo que eu estou a oferecer é sempre aqui uma perspectiva de ajudar a pessoa a conectar-se com a sua alma, portanto, pode ser através de sintonizações, através de sessões de soul healing, em que estamos frente a frente, para que a pessoa possa perguntar tudo aquilo que ela sente, que neste momento é importante para ela, ou através também de acompanhamento individual, dependendo das fases em que a pessoa está. Portanto, aqui, muito isto. Grata, querida. Excelente. Eu vou depois descrever tudo direitinho no texto, na descrição, Sim, e assim as já pessoas partilhou. podem te contactar facilmente. Querida Lígia, foi uma linda conversa. Foi um tema, foi diferente, é bom, porque de uma forma geral, pronto, há um tema geral, obviamente, que esse normalmente é comum em todas as conversas, mas depois há aqui certos pormenores em que fomos a lugares muito diferentes daqueles que eu já fui antes, e isso eu acho que vai enriquecer muito e traz-nos mais uma vez reflexões, que é aquilo que eu gosto de trazer ao público, reflexões. Não há verdades absolutas, ok? Não há verdades absolutas, mas sim algo que nos possa fazer questionar, não é? Porque sem questão também não há respostas e as respostas vêm de dentro, então tenho que me questionar e perceber o que é que será para mim neste momento, o que é que beneficia, não é? Eu acho que o benefício é importante, às vezes ficamos tão agarrados ao que é verdade e o que é verdade, não é? Se realmente, para mim, o mais importante é se me beneficia, o que é que me beneficia neste momento. E, e espero que possam ter tirado algo aqui desta conversa tão nutritiva, tão. A Lígia traz aqui uma energia muito de mãe, de apoio, de colo. E sim, eu acredito também que esta vida é uma grande mãe e que não nos desampara. E por mais que estejamos em momentos muito difíceis, não estamos de todo sozinhos e sozinhas. E são experiências, é isso. É apenas uma experiência, e já que é uma experiência, bora lá aproveitar esta vida, bora lá tirar partido. Isso não significa que não tenhamos que assumir a nossa parte, não é? Que não tenhamos que amadurecer, não é? Porque senão Uhum, podemos cair também no síndrome do Peter Pan e não querer crescer. Não, uhum, assumir a minha parte, mas com leveza, com alegria, com diversão, com riso, com uhum, curiosidade, para não ficar sempre no mesmo sítio e abrir-me uhum. a novas possibilidades. Muito grata a todos, até breve, Obrigada, Ana. beijos enormes. Beijinho. Muito obrigada pelo convite. Beijinho.